Meus irmãos, nós estamos chegando ao final, em nossas considerações finais, com respeito ao belíssimo documento que nós temos estudado há alguns meses, eu acredito que já passou já de um ano a gente trabalhando aqui a carta aos Hebreus. O tema específico da carta, que norteia a carta, a gente sabe que é a sublimidade de Jesus. Então, abrimos o texto bíblico todos os domingos à noite, praticamente todos os domingos à noite, com algumas exceções, para tratar disso, falar da superioridade de Jesus, mostrar que a nova aliança em Jesus Cristo é a graça que nós temos para a nossa vida. E nós vimos que o autor dedicou-se a falar nesses aspectos para restaurar a fé dos nossos irmãos que estavam sendo ludibriados ou tentados a desistir de Cristo, uma vez que os judaizantes, líderes religiosos, falsos mestres, estavam tentando entregar um evangelho híbrido, um evangelho falsificado aos nossos irmãos. Então, a exposição de Hebreus, a gente veio trabalhando e lutando sobre esses aspectos ao longo de cada domingo à noite, e tem sido um tempo muito bom. Nesta última parte, que nós vamos entrar no último capítulo, capítulo 13, nós veremos conselhos práticos. Nós estamos na parte prática da carta, desde o capítulo 10, e nós vamos ver aqui no capítulo 13, que é o último capítulo, o autor falando aos seus leitores originais e aplica também a nós, como deve ser alguns conselhos práticos da vida cristã, e haveremos de ver alguns conselhos que abarcam o comportamento interpessoal cristão, como o cristão deve se comportar um com o outro, e na sua esfera, no seu ambiente. Essa será o foco dessa noite. A segunda parte, que será uma outra mensagem, a gente, dentro desse conselho final, vamos ver o autor falar mais das questões espirituais da vida cristã e devocional. Veremos isso numa próxima oportunidade, assim Deus nos permita. E, em seguida, ele vai fazer a conclusão, fazendo as suas dedicações finais. A gente vai ver isso também pela graça de Deus. Mas, como eu havia dito para vocês, hoje à noite iremos nos concentrar nos conselhos quanto ao nosso dever no tratamento interpessoal. E o objetivo, meus irmãos, é sermos muito práticos, observar aqui os conselhos do autor sagrado em virtude de algumas virtudes que devemos desenvolver, que corroboram para esta vida mútua, salutar, que tange o convívio da igreja. Vamos ficar de pé para lermos, irmãos. O tema desta noite, como eu já havia dito, deveres interpessoais cristãos. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 13 do livro de Hebreus, verso 1 ao verso 6. Diz a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal. Não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosses os maltratados. Digno de honra, entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios, os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiadamente. Assim afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei quem poderá fazer o homem. Amém.
Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Rogamos ao Senhor que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. E que o Senhor, meu Deus, possa levar a tua palavra ao nosso interior e provocar, Senhor, por meio do exame das Sagradas Escrituras, a transformação que nós precisamos. Rogamos isso, Senhor, na dependência do Espírito Santo. Rogamos porque o homem não pode fazê-lo, somente o Senhor. É o Senhor que traz as palavras ao coração e muda a alma do ser humano. Pedimos a Ti, Senhor, estas bênçãos. E rogo ao Senhor, meu Deus, que use a minha vida como mensageiro e dependente completamente do Senhor. Que o Senhor possa guiar-me na explanação da Tua palavra e que eu seja claro com os irmãos, transparente e simples, para que haja, Senhor, boa compreensão da Tua palavra e haja a edificação no meio de todos os que estão aqui e também aqueles que acompanham, Senhor, através do canal da igreja na internet. No nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, por favor? Chamamos de virtude. E o autor destaca aqui no verso, não poderia ser outro, é o amor. E este amor deve ser contínuo. Acompanhe comigo o verso 1. Seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Meus irmãos, a expressão amor fraternal é a tradução da expressão grega Filadelfia, que a gente chama de Filadélfia, né? Filadelfia. Significa amor dedicado entre irmãos. E quando se trata do ambiente da igreja, esse amor dedicado, aplicado, verdadeiro entre os irmãos em Cristo Jesus é um sentimento que deve ser cultivado. Por isso que é contínuo, devemos cultivar o amor. E nesta frase temos este verbo imperativo, constante. Este verbo carrega este sentido de continuidade. O amor seja constante. Então é algo que não deve ser apenas temporário. Seja constante aqui é algo que fica, que permanece. Este verbo também comunica a ideia de algo que leva alguém a suportar, a aturar uns aos outros. Então, o amor constante é isso: suportar, carregar. Ele chega para ficar, deve ser edificante, deve ser cultivado. E ele nos ajuda a suportar uns aos outros, porque nós não somos mole. Eu não sou mole, você não é mole. Precisamos do amor para suportarmos uns aos outros. A ideia aqui é: devemos carregar constantemente esse sentimento um pelos outros. O amor cristão, o amor um pelos outros. Então, meus amados, o que nos une não é um elo biológico natural. O que nos faz o que nos une como irmão, foi o sangue derramado de Jesus. E ao crermos no sacrifício do nosso Salvador, fomos feitos filhos de Deus. Todos somos filhos de um mesmo Pai. Então somos irmãos. E devemos amar uns aos outros com este amor dedicado constantemente. E esta verdade é uma verdade cristã. E todo crente em sã juízo, ele não questiona isso. Não questiona essa verdade, porque eu disse, este verbo está no imperativo. Não há escolha, não é uma questão de opção. Veio a Cristo, rendeu-se ao Senhor, você precisa cultivar o amor um com o outro.
Essa verdade, nenhum cristão está desassociado. Abram comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Paulo diz assim, olha: no tocante ao amor fraternal, amor fraternal aqui é esta expressão, Filadélfia ou Filadelfia. Não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. O cristão já está instruído por Deus, que deves amar uns aos outros. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, irmãos, o que é que ele tem em mente? Quando ele falou, olha, eu não preciso ficar instruindo muito vocês a isso, porque é uma verdade, é uma lei régia que vocês já têm. Ele tem em mente aquilo que Jesus falou lá em João, capítulo 13, versículo 34 ao versículo 35, quando o nosso Senhor disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso, que é o amor que dedicamos uns para com os outros, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que nos distingue como verdadeiros cristãos e discípulos de Jesus é o amor que dedicamos um pelos outros. Esse discurso do amor, irmãos, é prático na igreja, não é apenas palavras ao vento, vazia. É você chegar e dizer eu te amo, e na prática você não faz isso. Você tem que provar com ações, atitudes contínuas, de que você realmente ama, de que você realmente suporta, de que você realmente cultiva isso na ambiência da igreja. É daqui que vem, desse texto de João, é que vem o sentimento que Paulo teve ao escrever aos Tessalonicenses, e também é o que o autor aos Hebreus tem ao registrar que nós devemos amar de forma fraternal, porque o verbo ali do amor fraternal é amor entre irmãos, continuamente. Agora abram comigo também um outro texto em Romanos, capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então é muito claro isso. Amai-vos uns aos outros, ou cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra um ao outro. Os filhos de Deus, eles manifestam, meus irmãos, honra quando existe amor entre eles. Então a gente está honrando um ao outro quando nos amamos, e desonramos a Deus quando não amamos uns aos outros. Quando a gente seleciona algum irmão como nosso inimigo, este amor, meus irmãos, que o autor está nos dizendo aqui aos Hebreus, que ele está aconselhando aos seus irmãos, deve ser contínuo, e é o amor que nos purificou, é o amor que também é uma questão de amabilidade ardente em obediência e sem hipocrisia. Esse amor tem que carregar isso, verdade, não hipocrisia, não aquele que fala mal e dá o tapinha nas costas, mas é o amor intenso, que arde, que é verdadeiro e não tem falsidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, deixa isso mais claro para nós. Ele diz assim, olha, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, o amor entre os irmãos, não fingido, sem hipocrisia, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então é esse sentimento que eu tenho que ter por você e você por mim. Nós devemos ser governados por este tipo de amor, intenso, verdadeiro, sem hipocrisia, ardente.
Se há algum sentimento estranho aqui esta noite entre algum irmão e outro, precisa ser desistido. Se há algum sentimento de inimizade entre algum de vocês, precisa ser corrigido hoje. Não dá para ficar passando os dias e tempos ouvindo verdades como essa e procrastinando o amar ardentemente, o amar verdadeiramente. Então, irmãos, se há rivalidade entre nós precisamos derrubar isso hoje. Se há inimizade entre nós devemos remover este esfriamento, distanciamento. Isso não procede de Deus. Esse sentimento estranho e maligno, rivalidade, inimizade entre irmãos, é como uma doença que cresce no meio da igreja e corrói e destrói. Diga não à inimizade. Diga não à hipocrisia. Nós sabemos, meus irmãos, como eu estou dizendo aqui, que é saudável para uma igreja quando há amor entre os irmãos. Mas é como um câncer na igreja também, tão destrutivo e violento, quando há um amor fingido, quando há inimizades e quando não há verdadeiro sentimento fluindo entre os irmãos. Destrói, não louva a Deus, não glorifica ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos ver o próximo conselho? O próximo conselho está no verso 2. É concernente à virtude da hospitalidade. Não negligencieis a hospitalidade. Versículo 2. Vamos até aqui. Essa expressão aqui, hospitalidade, que aparece no texto, no idioma do Novo Testamento, ela carrega um significado direto. E é o significado que está aqui. Hospitalidade, de quem hospeda. Mas a palavra, ela carrega dois sentidos aqui em um só. É amor, afeição aos que estão de fora, aos que são estrangeiros. Então, essa palavra hospitalidade aqui no texto é muito específica. Não é hospedar alguém que eu já conheço, alguém que eu já tenho intimidade, o meu irmão o Wilton, né? O irmão Antônio, então, o irmão Raimundo, pessoas que nós amamos, pessoas que a gente já tem uma amizade e a gente abre a nossa intimidade para estar com eles. Aqui é muito específico. Aqui é receber e amar os que são de fora, hospedar os que são de fora. O autor está dizendo aqui, meus irmãos, que devemos demonstrar amor por aqueles que são forasteiros, por aqueles que não pertencem à comunidade da fé. O amor também deve ser dedicado a essas pessoas. A importância também deve ser dedicada àquelas pessoas. Nós devemos tratá-los com toda a dignidade. É o dever do cristão tratar com dignidade os que são de fora. Hospitalidade aqui, meus irmãos, é acolhimento. Nós devemos nos abrir para acolher essas pessoas. É o bom trato que devemos ter. Isso é o testemunho verdadeiro de um cristão. É quando nós recebemos, não apenas irmãos da nossa intimidade, como eu disse, mas também quando Deus nos dá a oportunidade de recebermos em nossa intimidade aqueles que ainda não pertencem à fé. E nós não repudiamos essas pessoas, pelo contrário, nós acolhemos essas pessoas. Eles devem ser bem acolhidos, para que através desse gesto de acolhimento que o cristão deve proceder, nós possamos comunicar a eles o amor de Deus. Eu sei, meus irmãos, que no mundo em que nós vivemos hoje, sou um pouco estranho isso que eu estou dizendo, porque há um individualismo muito grande no mundo, na igreja. As pessoas estão
pouco importando o fato de abrir-se para a acolhida. A gente vê aí hoje os condomínios são assim. Geralmente quem mora em condomínio, os condomínios mais modernos hoje, você entra ali, pega o seu elevador, entra na sua porta, fecha a sua porta, não conhece ninguém, não se relaciona com ninguém. As pessoas estão vivendo cada vez mais isoladas. As pessoas estão vivendo, irmãos, cada vez mais introspectas, individualistas. E o cristão não pode ter esse comportamento. Eu sei que nós vivemos num mundo que é mundo de cão, e que nós devemos ter prudência a quem nós iremos acolher e receber na nossa intimidade, mas nós não devemos deixar de praticar esta virtude da hospitalidade, de receber e acolher e comunicar a fé àqueles que não conhecem a verdade. Infelizmente, dentro das próprias igrejas, as pessoas estão fechando as portas da sua intimidade, as portas da sua casa, e nós não temos divulgado o amor de Deus através da acolhida. O Senhor está dizendo que através aqui do autor bíblico, que quando nós tivermos a oportunidade, meus irmãos, de acolher bem os que são de fora, nós devemos fazê-lo e não sermos negligentes. Quando o crente não faz isso, ele está sendo negligente. Ele não está sendo operoso, não está sendo gracioso. E nós não podemos negligenciar isso. Pelo contrário, devemos receber estas pessoas, os de fora, com toda a dignidade. E a hospitalidade aqui, meus irmãos, não se trata especificamente de você ter de fazer um banquete monumental para alguém. Não se trata de você ter que preparar um quarto imperial para que essa pessoa dormir. Mas significa tratá-lo com o devido valor. Amá-lo como Deus o ama. Considerá-lo como alguém que precisa da graça de Deus. E aí, se tratarmos alguém assim, estaremos tratando como se fossem membros da nossa própria intimidade, da nossa própria casa, e assim que deve ser, esse deve ser o nosso dever. E o autor está dizendo isso aqui para os nossos irmãos. Por quê, meus amados? Porque isso também é o que nos identifica como aqueles que são da fé. Então não se feche para isso. Tenha esse bom testemunho também de acolher os que são de fora. E quando se trata da ambiência da igreja, a ambiência eclesiástica, nós devemos receber bem as pessoas aqui com toda a dignidade. André chegou e deve ser abraçado, apertado, beijado. A gente precisa conhecer você e você precisa se sentir bem no nosso meio. A gente precisa saber receber bem as pessoas que Deus nos envia. Deus enviou o André hoje aqui para congregar conosco. E nós temos que recebê-lo com alegria. Receber essas pessoas com dignidade, com amor, com distinção. Nós devemos mostrar importância, irmãos, como igreja local, às pessoas que adentram as nossas portas. Devemos mostrar amor. Nós não devemos ser negligentes com relação a isso. Devemos mostrar importância, valorização, sermos calorosos com o olhar, com o sorriso. Nós devemos mostrar estas coisas, procurar saber onde ele mora, procurar saber como foi que ele chegou até aqui, procurar saber se ele tem algum motivo de oração específica e que ele precise de amparo espiritual. Isso não é ser entrão, isso é demonstrar afeto e amor. E uma comunidade cristã deve fazer isso. Deve ser a identidade da igreja. Deve ser a identidade dos cristãos. Alguém chegou, a gente deve se aproximar. A gente deve aquecê-lo, abraçar, demonstrar esse amor. E isso sem fingimento, isso por verdade. Porque temos como grande valor esta pessoa que chegou aqui entre nós. Foi Deus que as trouxe aqui. As pessoas de fora, quando entram pela igreja, pelas portas da igreja, e encontram um ambiente assim, meus irmãos, acolhedor, de fraternidade, de amabilidade, elas se sentem seguras e querem ficar.
ouvem a palavra de Deus e ficam, permanecem conosco. Então o ambiente da igreja tem que ter esse sentimento, tem que ter essa graça. Agora olhem ainda no verso 7. O autor nos dá um dado importante aqui. Pois alguns praticando a hospitalidade, praticando o fato de receber bem os que são de fora, os forasteiros, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Ele está lembrando aqui daquele episódio de Gênesis, capítulo 18, quando Abraão e Sara receberam o Senhor e anjos. E o que eles fizeram ali, vocês que leem a Bíblia e que estão por dentro das histórias bíblicas? Ele fez uma boa refeição, ele recebeu com dignidade, ele colocou em um bom lugar e tratou com dignidade, se importou, demonstrou hospitalidade, demonstrou amparo. E ele não sabia em primeiro momento que ali era Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada e anjos também. Mas o que o autor quer mostrar para a gente aqui, eu quero importante frisar para vocês aqui, é que o ensino que ele está nos deixando aqui quanto à hospitalidade não quer dizer que demonstrando este tipo de amor que devemos praticar, nós podemos eminentemente receber, acolher algum anjo ou Deus em nossa própria casa. Não é isso o ensino que o autor está querendo deixar claro para os irmãos. Essa forma de manifestação acontecia no passado, isso não acontece mais hoje. A gente não acolhe anjos mais, não acolhemos Deus fisicamente em nossa casa. Mas o que ele quer ensinar através disso aqui, trazendo à memória dos seus irmãos essa experiência lá de Abraão? Ele quer dizer que na prática deste amor, aos que são de fora, quando nós o recebemos como aqueles que são enviados da parte de Deus, nós exercitamos o amor prático ao próximo. É isso que ele está dizendo. Acolher bem, receber bem, sermos hospitaleiros, é praticar o amor aos de fora, reconhecendo que Deus os enviou para este propósito. Então o Senhor haverá de enviar muita gente aqui para a nossa igreja e nós devemos acolhê-los com muito amor. E vocês devem dividir isso entre si e também praticar isso na vida de vocês, na intimidade de vocês. Veja agora o verso 3. O outro conselho é na virtude, mostram a virtude de nos colocarmos no lugar do outro. É uma outra virtude cristã que nós devemos desenvolver, irmãos. Aprendermos a nos colocar no lugar do outro. Veja aí o verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Ele usa aqui uma expressão muito importante. Olhinhos no texto, logo aí no início, primeira palavra que está aí, lembrai-vos. É isso? Essa expressão aqui nos conecta diretamente a uma disciplina cristã. Como é que a gente lembra um dos outros? Qual é a intenção aqui de lembrai-vos uns dos outros? Oração. Orar uns pelos outros. Devemos lembrar uns dos outros nos nossos joelhos. Orar uns pelos outros e rogar a Deus em favor uns dos outros. Como se estivéssemos tomando o lugar do nosso irmão. Isso é vivência cristã. Como se estivéssemos sentindo a aflição do nosso irmão. Por isso que devemos acolher bem uns aos outros, amar uns aos outros, ter bom relacionamento, porque quanto mais eu me relaciono com você, mais eu lhe conheço, mais você me conhece, mais eu tenho motivos para orar com você. Quando eu sentar do seu ladinho, conversar com você alguma coisa informal, a minha intenção ali é procurar saber um pouquinho mais de você para orar por você.
Quando eu estou sentado ali comendo com você, passo de uma mesa, de outro, abraço, eu estou criando uma rede de informações a seu respeito, para que eu possa orar por você. E quanto mais eu oro por você, mais eu te amo. Quanto mais eu me coloco no seu lugar e sofro por você, eu demonstro que eu te amo. Porque eu poderia não me importar pelos seus sofrimentos, mas não é o proceder cristão. Eu tenho que chorar o que você está chorando. Eu tenho que me alegrar com as suas alegrias. Eu tenho que carregar o peso com você. Porque nós somos irmãos. O que nos une é este laço de fraternidade. E eu preciso me colocar no seu lugar. E você precisa se colocar também no meu lugar, como se estivesse sofrendo. E ele usou aqui essa expressão: encarcerados, presos, maltratados. Irmãos, a imagem aqui de muita angústia, de muitos sofrimentos. E vocês sabem, pela carta que nós estudamos aí há mais de um ano, eles estavam mesmo, muitos deles não voltaram para suas famílias, porque foram mortos. E o autor não está falando aqui simplesmente por falar. Ele está dizendo: eu me coloco no lugar de vocês, eu sofro com vocês, eu oro por vocês, eu me lembro de vocês nas orações. Paulo sempre pediu isso por ele. Nós devemos sempre fazer isso uns pelos outros. O autor está dizendo: não se esqueçam deles, não se esqueçam dos algemados, dos encarcerados, dos que estão sendo maltratados. Orem por eles, apresentem-os ao Pai, como se você mesmo estivesse algemado junto com eles, chorando com ele, sentindo a mesma dor. Oh, irmãos, nós precisamos vestir essa realidade. Quando foi que você chorou pelo seu irmão em oração? Quando foi que a dor do seu irmão passou a ser a sua própria dor? Se faz muito tempo isso, é hora de retomarmos essa prática cristã, orarmos uns pelos outros, nos colocarmos em joelhos uns pelos outros, em favor uns dos outros, clamando ao Senhor que nos ajude. Meus irmãos, ao mesmo tempo que eles estivessem orando uns pelos outros, o que iria acontecer ali naquela comunidade cristã? A fé dos que estavam orando seria fortalecida, porque a perseguição poderia vir sobre eles também, e eles poderiam ser alvos também das algemas, dos maus tratos. Mas enquanto estavam orando por aqueles que já estavam padecendo, o seu ânimo estava sendo recobrado. E aqueles que já estavam em uma condição de sofrimento extremo e agudo, com certeza, da parte de Deus, por meio das orações, o Senhor estava fortalecendo-os, levantando-os, dando-lhes poder para suportarem as agruras, a fim de que glorifiquem a Deus no meio dos seus sofrimentos. Então, meus irmãos, nós devemos orar uns pelos outros e suportar uns aos outros por meio da oração. Nós sabemos que a oração do justo tem seu poder, tem sua eficácia, e nós devemos praticar isso uns pelos outros. Em virtude das nossas orações, certamente Deus nos socorrerá, certamente Deus irá nos ajudar e iremos glorificá-lo no meio dos sofrimentos. Muitas vezes, meus irmãos, a oração não é sinônimo de que haverá o fim do sofrimento, não é isso que eu estou dizendo, mas ela será muito útil para lhe animar. É bom saber que no meio do sofrimento temos alguém orando conosco, por nós. O fardo fica mais leve, a gente se sente mais encorajado, não nos sentimos só, e a gente não fica ilhado, angustiado, a gente compartilha, na oração nos sentimos aliviados. É uma grande bênção este recurso que Deus nos deu, orarmos uns pelos outros. Então, irmãos, devemos praticar isso. Devemos ter esses parceiros de orações, amigos de oração, irmãos de oração. Devemos lembrar, sim, e sustentar nos joelhos uns aos outros. O outro conselho aqui que o autor nos dá é quanto ao testemunho moral da vida conjugal. Isso é muito importante. Veja aí o versículo 4. Ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e
adúlteros. O Senhor está dizendo aqui especificamente a uma classe de cristãos, aos casados, que o testemunho matrimonial dos casados, então abram os ouvidos os casados aqui, você que é marido, você que é mulher, e Deus há de te exortar agora, no meio da sua palavra. Você precisa e deve carregar um bom testemunho no seu matrimônio, porque isso impacta na realidade da comunidade local. Se você não dá um bom testemunho no seu casamento, você está fazendo desserviço na igreja. Um casamento deve ser achado santo e puro. Santo e puro, digno de honra, como diz aqui o autor sagrado. Entre todos quem? Os da comunidade. O meu casamento tem que carregar esse testemunho, o seu também. Não é somente o pastor, é toda a igreja, todos os casados da igreja. E também esse testemunho é visto entre os irmãos aqui e também os de fora. Os de fora também observam isso. No casamento, que carrega o testemunho da fidelidade, o testemunho da pureza, é o que o autor chama de leito sem mácula. É a intimidade imaculada. O marido e a esposa, ao longo da vida conjugal, se mantêm fiéis uns aos outros. Um ao outro, fiel a Deus que o uniu e fiel ao seu próprio corpo. Você tem que honrar o corpo da tua esposa sendo fiel e não indo para a prostituição. E você tem que ser fiel ao corpo do teu marido sendo fiel, não indo para a prostituição, não indo para a lascívia, não indo para pornografia, não indo para sites pornográficos, não indo para vídeos que não convêm à santidade, que maculam o teu casamento. Mas também não é somente pornografia, fantasias sexuais que não nos cabem, desejos eróticos desenfreados que não nos cabem, o adultério propriamente dito, que não nos pertence, não nos cabe. Também podemos colocar aqui, irmãos, a falta do respeito. Isso também macula o casamento. A falta do respeito, a falta da consideração, a falta do carinho, de demonstração de valor. Também macula o casamento palavras agressivas, olhares de ira, rivalidade no casamento, também macula o casamento. A agressividade física também mancha o testemunho do casamento. Meus irmãos, Deus tem que olhar para o seu casamento e ver que a tua intimidade conjugal é sólida, é firme, e que nada disso que eu acabei de elencar aqui, você partilha, você vive. Casamento dentro da igreja precisa carregar o testemunho para os seus irmãos, um testemunho de um casamento que não se dissolve. Você não casou para se separar. O casamento é insolúvel. Você vive, você casa, buscou a bênção de Deus e deve ir até o final. Ah, está difícil, pastor, não aguento mais esse homem. Vai orar. Vai se humilhar, vai se arrepender, não aguento mais essa mulher, vai chorar na cruz de Cristo. Mas não há dissolução para o casamento, não pode ser assim. Então, meus irmãos, casamentos que atravessam tormentas, dificuldades, existem. Tormentas e dificuldades em todo casamento acontece, mas não é motivo de dissolvê-lo. Não é motivo para você procurar alguém que te alegre. Não é motivo para você terminar. Você precisa continuar sendo cúmplice do seu marido, da sua esposa. Haverá cumplicidade, haverá fidelidade, valorização do marido. O marido que ama está disposto a entregar a sua vida à sua esposa. E a esposa que ama está disposta a sujeitar-se ao marido, porque está fazendo como se estivesse fazendo a Jesus Cristo. Então o autor sagrado deixa muito claro aqui que Deus não deixará impune
o casal na igreja que não tem o bom testemunho marital, matrimonial. Deus não deixará impune os impuros, os que estão maculados, e especificamente ele deixa muito claro, aqueles que são adúlteros, que estão praticando o adultério. Deus certamente julgará estas coisas, porque Deus não aceita isso no meio do seu povo. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o adultério. Repito, claro e audivelmente, como o autor aqui deixou claro para nós, aquele que falhar na sua vida matrimonial, Deus irá julgar. Então a vida matrimonial é algo sério. Nós nos casamos e isso é algo muito sério. É tão sério que a palavra de Deus compara o casamento a Cristo e a igreja. Isso é muito sério. E é digno de honra àqueles que vivem de forma que agradam a Deus. Então você que está aqui, eu digo, santifique o seu casamento. A começar de mim. Devemos santificar o nosso casamento. E irmãos, quando ouvimos mensagens assim, é o Senhor depurando as nossas relações. Quem está bem, continue bem. Quem está mal, seja curado pela palavra de Deus. Porque se você está aqui no seu casamento, em uma situação delicada, se teu marido é o seu inimigo, a tua esposa é sua inimiga, vocês não dormem mais juntos, um dorme na sala, outro dorme no quarto, vocês passam um pelo outro, no meio da casa, não dá um bom dia, isso é a ação demoníaca. Deus não está governando vocês. Vocês estão dando lugar ao inimigo. Conserte isso. Você que está aqui e está em uma situação delicada, corra para a cruz de Jesus Cristo. Encontre no Senhor a restauração conjugal e Deus restaura tudo. Amém? Deus restaura tudo. Devemos ter um coração de servos, humildes, reconhecer os nossos pecados, irmãos, pedir perdão, e não querermos ser o dono da verdade, e nos sentirmos desafiados. Não, mas é ser humilde. Se você foi infiel em todo o tempo em que você viveu casado, arrependa-se, porque Deus está te mirando. Não pense que aquilo que você está fazendo ou fez às escondidas, Ele não viu. Ele está te vendo. Cada ato, cada pensamento. Arrependa-se e confesse os seus pecados e alcance o perdão e a misericórdia de Deus. Viva a vida fiel. Abandone a prática do pecado, do adultério, quer que seja, que está maculando o seu casamento, e alcance misericórdia da parte de Deus, e Ele há de abençoar a tua união conjugal. E para você que está aqui, que já foi vítima da infidelidade de alguém, do seu marido, da sua esposa, ou você mesmo que praticou a infidelidade, mas hoje você arrependido já, confesso já, é um crente, possui nova vida em Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que esta palavra não deve ser uma acusação para você. Não se sinta acusado, porque o que Deus perdoou, ninguém pode lançar em sua face. Você pode viver de cabeça erguida, mas você reúne hoje algumas cicatrizes, que não tem jeito de se desvencilhar. Mas essas cicatrizes também, meus irmãos, podem ser instrumentos da parte de Deus, para que você, pelo exemplo de uma vez ter sido pecador, se arrependeu, alcançou bom testemunho, agora você pode ir fortalecer outros casais. Você pode ir ser um auxílio, um ajudador, um encorajador à verdade. Mesmo que você tenha sido um instrumento anterior em uma vida pregressa do mal, o Senhor já lhe perdoou. Viva a nova vida em Jesus. Não se sinta acusado, não se sinta destruído. Se sinta perdoado, viva a nova vida, reconstrua a sua vida, suas relações, e Deus há de te abençoar também com uma vida conjugal feliz, próspera, onde você há de glorificar a Deus
e ser um bom testemunho na comunidade da fé. Amém, meus irmãos? Mas verdades assim precisam ser ditas, meus irmãos, porque salva muitos casamentos que estão na ponta do precipício. E a falta da verdade pregada, de falar ali do coração, de espremer o pus, a falta disso e decorre em muitos finais, ou muito final de casamentos. Mas o Senhor é bom, Deus é maravilhoso, Ele trouxe aqui, Ele está lhe instruindo. E eu tenho fé que eu tenho fé e eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou do que podemos imaginar. Ele recupera tanta coisa, meus irmãos. E eu já vi testemunho de Deus restaurar casamentos que foram divorciados, e Deus mover, de transformar aquele homem, aquela mulher, de uma forma que foi uma ação de Deus. E o testemunho, irmãos, do retorno tão glorioso, ser impactante para muita gente. Minha mãe, um testemunho pessoal, minha mãe, e ela não alcançou essa parte que eu acabei de dizer para vocês, mas ela hoje lamenta muito não viver com meu pai, por causa do seu próprio pecado. Mas eu sempre mostro a ela: o Senhor lhe perdoou, viva a nova vida no Senhor Jesus, e ajude outras mulheres a não praticar a mesma falha. Mas é ruim, irmãos, e é doloroso, e eu sei, porque eu vejo minha mãe lamentar, envelhecer sozinho, não ter alguém para cuidar. E é triste também estar 2 idosos em casa e não se falarem, casados há mais de 30, 40 anos e não terem uma vida fluente, uma vida de oração juntos, uma vida de romance juntos, uma vida sexual prazerosa. Então conserte essas coisas, porque Deus está mirando as nossas vidas. Quando a gente casou, irmãos, Deus abençoou a nossa decisão. Quando eu escolhi Érica, Deus abençoou a minha escolha. E eu sou responsável para que isso dê certo até o final. Não está na conta de Deus nenhum erro que eu pratique contra ela ou ela contra mim. Somos responsáveis. Então, cuidar do casamento é uma responsabilidade minha e dela, sua e do seu marido, sua e de sua esposa. Amém? Vamos ao próximo, a próxima virtude, meus irmãos. Ele fala de que nós devemos nos desvencilhar da avareza. É tríplice aqui, na verdade. Ele fala de desvencilhar da avareza, viver uma vida de contentamento e confiança no sustento de Deus. Vamos lá, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Põe os olhinhos no texto aí. Seja a nossa vida sem avareza. O termo avareza aqui, ela traduz literalmente alguém que ama o dinheiro. Não é outra coisa, é alguém que ama o dinheiro. Você está amando o dinheiro? Crente amando o dinheiro? Está errado. Você é mão de vaca. Não oferta na igreja, não dizima na igreja porque ama o dinheiro. Não abençoa alguém que está em necessidade porque ama o dinheiro. A palavra avareza aqui, no grego, é alguém que ama o dinheiro. E o cristão não deve ser pego em sua vida nessa circunstância. Por quê, meus irmãos? Nós não devemos amar nem idolatrar nenhum bem material. Nenhum bem material que Deus nos dá deve ser um fim pragmático para a gente. Nada. Se Ele nos der um carro, se Ele nos der uma casa, um sapato, qualquer coisa, nada na nossa vida tem que ser colocado como um valor inestimável. Essas coisas são perecíveis. O amor ao dinheiro é avareza, e quando alguém trabalha a exaustão, está ali trabalhando, se esforçando, sem dar valor a outras coisas, e aí você, no lugar de estar com a sua família, quer trabalhar, no lugar de estar na igreja, quer trabalhar, no lugar de cuidar bem das pessoas que estão ali, que você precisa amparar também, e ter uma vida social, você quer só trabalhar, 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 porque você está amando o dinheiro. Você é avarento.
E o cristão não pode ser avarento, não pode amar o dinheiro. A avareza engana. Engana, irmãos, com discursos baratos. Eu tenho que trabalhar muito porque eu tenho que dar uma condição ao meu filho, à minha filha, vai ter faculdade. Cuidado! A avareza pode lhe pegar nesse caminho. Eu preciso fazer isso porque eu preciso dar um conforto à minha mulher. Cuidado! Essas coisas têm o seu lugar, mas muitos são mordidos pela avareza e caem e lá ficam prostrados. Então a avareza pode enganar, a busca pela riqueza, se não buscar recursos materiais, se não obter uma vida tranquila, se não obter uma satisfação, um conforto, um plano de saúde, o melhor que possa, irmãos. A vida não é só essas coisas. E ele começa servindo o dinheiro e depois começa servindo as coisas que o dinheiro dá. Cuidado para que o seu coração não se esbarre nessas coisas e você não se esforce na busca demasiada pelos bens materiais e perca aquilo que é de grande valor e veja o que de fato é valoroso ser escorrido pelo ralo. Estão ouvindo, irmãos? A avareza, meus irmãos, vem por estes caminhos, causa ansiedade, adquirir bens, como eu falei, um bom status social, eu quero ascender socialmente, certos privilégios que não se tem e quer ter. Meus irmãos, quando nós somos livres da avareza, Deus nos livra da futilidade. Quando Deus nos livra da avareza, Deus nos livra dos ídolos. Quando Deus nos livra da avareza, Ele destrona estas coisas do nosso coração e toma o seu lugar. O Senhor Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, se devotará a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. O Senhor Jesus aqui colocou a riqueza ou a avareza, por assim dizer, como um ídolo, uma entidade. Então cuidado, irmãos, para que você não seja ferido por isso. Então eu disse que é uma tríade, né? Então o segundo é a virtude do contentamento. Ao contrário da avareza, o que o cristão é? Alguém contente, que vive em contentamento, satisfeito, feliz pelaquilo que Deus lhe dá, está satisfeito pelaquilo que Deus te dá. Estou satisfeito pelo meu chinelinho, estou satisfeito pelo meu palitozinho, estou satisfeito pela casinha que Deus me deu, grande, pequena, larga ou não, pelo cachorro que Ele me deu, por tudo que Ele me deu, eu estou satisfeito. Estou em paz, estou tranquilo. Pela profissão que Ele me deu, estou louvando a Ele. E se Ele me der graça para eu melhorar essas coisas, irei, mas tudo com coração grato. É o contrário, porque o contentamento é o antídoto da avareza. O autor está dizendo, ao invés da avareza, tem um antídoto aqui para vocês. Contentamento. Contento com o que o Senhor está fazendo. Se um cristão tem essa virtude do contentamento, ele se sente agraciado por Deus, ele se sente alguém que Deus o tem abençoado, ele tem grande apreço pelo que o Senhor tem lhe dado em justa medida e ele está plenamente satisfeito. O que ele sente, meus irmãos? Ele se sente saciado e se sente rico e feliz. Ele se sente bem abastado, bem-aventurado. Cada um de nós temos que ter esse sentimento aqui. Tenho tudo o que eu preciso. Não preciso de mais nada. Irmãos, isso é um grande perigo em todos os sentidos da vida cristã. Quando eu estava falando da avareza, a avareza também pode chegar dentro da igreja. E se não houver o antídoto do contentamento dentro da igreja, cristãos, líderes da igreja, vão querer construir para si mesmo. Pastores que querem viver arregaladamente, comendo e sugando as forças das ovelhas, porque coração avarento. Recebe um convite de uma igreja, porque a igreja paga mais. Avareza do coração.
Existem pessoas assim que lideram igrejas. Todo ano está buscando apresentar-se com um tipo de indumentária, um tipo de relógio que não tem mais tamanho, correntes que não tem mais tamanho. Para que isso, irmãos? Se podemos viver em contentamento. E da mesma forma que, pastor, a minha categoria aqui, com vocês também. Não há nada de errado um pastor, Deus abençoar, lhe dar um carro, lhe dar uma casa, tem que buscar essas coisas. O pastor tem que ter a sua própria casa. O pastor tem que ter um conforto da sua família. Mas isso não deve ser resposta ou aparente presença de avareza. Então, meus irmãos, nós temos um antídoto que é o contentamento. E é muito bom viver a vida em contentamento. E dessa maneira, meus irmãos, nós não aborrecemos a Deus. Vamos aqui ao terceiro. O terceiro, dentro deste verso, é a confiança na provisão divina. A confiança na provisão divina. Por quê? Porque o texto diz assim: porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Ele está repetindo aqui as palavras de Deuteronômio, capítulo 31, não precisa aí não, versos 6 e 8, e também Josué, capítulo 1, versículo 5. Em virtude disso aqui, irmãos, quando Josué estava sendo encorajado, Deus estava dizendo que ele estaria com ele. Em virtude disso aqui, meus irmãos, o ensino é: nós devemos confiar plenamente em Deus. Uma vez que abandonamos a avareza e temos um antídoto do contentamento, nós devemos confiar em Deus. Confiar de que o que Ele nos tem dado é suficientemente o que precisamos. Confiar na sua provisão. Deus está provendo tudo o que nós precisamos. Deus está provendo para você. O Jeová Chamar, o Deus presente lá em Josué, é o Deus presente aqui na sua vida. O Jeová Sabaote, que deu vitórias a Josué, é o Deus que está provendo vitórias para você, aqui também. É o mesmo Senhor que está dando tudo o que nós precisamos, irmãos. E nós devemos ficar tranquilos e confiantes no Senhor. E assim ele vai concluir o parágrafo dizendo, demonstrando essa confiança: assim afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me pode fazer o homem? Coisa aqui meio que eu preciso esclarecer para vocês. Olhem aí no texto, por favor, verso 6. Ele faz uma afirmação, não é? Não é uma afirmação que ele está dizendo? E assim afirmamos confiantemente. Mas aí ele traz uma pergunta, né? Então, a gente sabe que na nossa gramática uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas e aqui, como é que a gente explica isso aqui? Meu Deus! Meus irmãos, primeira coisa, ele está citando aqui Salmos 118, versículo 6. Abre lá, só para a gente checar isso aqui. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, é uma afirmação. Não temerei. Quem poderá fazer o homem? Olha a pergunta. O autor sagrado está fazendo o que, meus irmãos, em Hebreus? Fazendo essa citação de Salmos. Ele está usando um recurso literário muito comum entre os hebreus, que é aquilo que chamamos na literatura poética dos judeus, na literatura sapiencial dos judeus, que Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Jó são as literaturas sapienciais, são livros de sabedoria, livros poéticos. Aquilo que a gente chama de afirmação retórica. Este é um recurso literário que os judeus usavam para fazer afirmações. Trocando em miúdos, o que é um recurso, uma pergunta retórica? É uma pergunta retórica aqui. O que é uma pergunta retórica? O que é isso na prática? Uma pergunta retórica é quando
quando ela é feita para não obter uma resposta. Uma pergunta retórica não é feita para se obter uma resposta. Ela é dada para afirmar algo com força. Então ele faz a afirmação e usa o recurso literário da pergunta de forma retórica para confirmar de forma contundente de que ele confia em Deus. Então, na pergunta retórica já está embutida a resposta: eu confio em Deus, em ponto. É assim que nós devemos ser. Isso não aconteceu apenas aqui no Salmo 118, não. Existem várias referências, mas eu peguei só duas para você ver como isso faz parte da literatura dos judeus. E quando os hebreus viram isso e leram isso, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. O autor está querendo dizer aqui que ele confia e ponto. E eu devo fazer a mesma coisa, confiar na provisão de Deus e pronto, descansar. É retórico. Veja aí Salmos 27, verso 1. Salmos 27, verso 1. Segue o mesmo padrão, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Está vendo? Tem aqui esse recurso retórico da pergunta. Não há medo, porque eu não tenho insegurança, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, o recurso literário mostrava para o leitor, que tem essas categorias aqui que eu estou apresentando para os irmãos, que o autor está convicto em Deus. Os leitores precisam seguir esse mesmo padrão. Há um outro texto também, peguei somente essas duas aqui. Salmos 56, versículo 11. Diz assim: em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. Quem me pode fazer o homem? Então, mais uma vez, ele está usando o mesmo recurso para dizer: eu confio plenamente em Deus e nada vai me tirar os pés da minha confiança no Senhor. E isso os discípulos de Cristo, ali no primeiro século, precisavam ter essa resposta retórica diante de todas as afrontas e dificuldades que eles atravessavam. Então, meus irmãos, é uma confissão que o cristão virtuoso e que tem uma vida generosa e que tem uma vida que expressa amor e que tem uma vida abnegada, compartilha entre o próximo. Confia em Deus, não se apega à riqueza. A presença de Deus é o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. Esse é o nosso padrão de vida cristã, irmãos. Tanto o cristão piedoso do primeiro século precisava desta confiança, e tanto nós precisamos deste amparo, desta verdade, dessas esferas e desta retórica na nossa vida diária, sabendo que estamos em Cristo e jamais o deixaremos. E Ele estará conosco até o fim. Que o Senhor aplique poderosamente essa palavra no seu coração, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Vai ter música? Vai, né? Então podem já vindo, viu? Obrigado, Senhor, por esses ricos conselhos e virtudes que precisamos, que vão atingindo várias esferas da vida cristã, da nossa responsabilidade mútua, do que nós devemos praticar um com o outro. Dá-nos graça, Senhor. Dai-nos graça para vivê-la, viver estes conselhos, conselho da Tua palavra, que o autor sagrado, embora desconhecido a nós, nos deixou, movido pelo Espírito Santo, esse texto inspirado, que é o Senhor falando conosco. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a amar o próximo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos acolhedores. Nos ajude, Senhor, a desenvolver esse aspecto da vida com os de fora, sermos hospitaleiros. Ajuda-nos, Senhor, a termos o bom testemunho no nosso casamento. Nos dê, Senhor, o bom testemunho daqueles que nos observam e daqueles que estão de fora também. Dá-nos, Senhor, plena confiança de que o Senhor está fazendo esta obra em nossas vidas. Nos ajude a desvencilharmos da avareza,
Nos dê um coração contente e que confia no Senhor. Ó Senhor, traz estas verdades e virtudes para dentro de cada um de nós. É o que te rogamos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos.